Oi, gente, tudo bom? Tudo bacana? Espero que sim, desejo que sim. Tenho aqui um convidado muito especial porque ele é meu conterrâneo, a família dele é porto-felicense como eu, e conversando um pouquinho aqui com ele e até com a mãe dele, com a Neuza, que me presenteou com a sua visita hoje, porque é uma amiga de muito tempo, e a gente começa a lembrar de coisas lá de Porto Feliz, uma cidade que eu amo e que a minha infância foi muito rica em vários aspectos, principalmente no futebol. Há quem duvide, mas eu joguei e joguei razoavelmente bem esse tal de futebol aí. Até eu quebrar a perna. Eu tive uma fratura na perna esquerda e aí a minha carreira deu-se por encerrada. Mas a gente, claro que ele é muito mais novo que eu, mas ele também jogou no mesmo clube que eu, no Esporte Clube União, lá de Porto Feliz. E hoje ele tem a vida dele diretamente ligada ao futebol, porque a profissão dele é essa gestão de jogadores de futebol profissionais. Por isso que eu convidei. Quando eu ouvi teu nome, eu não poderia imaginar gente de quem você era, porque Conte é saltense, né? Bastante. Conte é do teu pai. Sim. Você é mais conhecido como Luiz ou como Felipe? Profissionalmente como Luiz. Como Luiz. Luiz Felipe parece que me chamam quando estou meio bravo, né? Ou quando a mãe tá brava, né? Se importar em falar os dois nomes é meio preocupante. Já tá num grau de... O que será que eu fiz? Temos que pensar com carinho daí. Mas, Luiz, é o seguinte. Você jogou futebol? A nível amador. A nível amador, sim. Eu jogo até hoje. Talvez a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. E antes de tudo, eu queria te agradecer pelo convite. Prazer imenso estar aqui. Como eu comento sempre nos lugares que eu vou, é muito importante para a gente apresentar o nosso trabalho, apresentar a forma como que a gente trabalha, porque é uma profissão que mexe muito com sonhos, né? Mexe muito com a vontade das pessoas. E a gente leva isso de forma muito séria. Então, a nível de futebol, eu joguei, mas nada profissionalmente. Não tive nem a oportunidade, nem essa ambição. A oportunidade até tive, mas ela é muito subjetiva, né? Falar disso. Mas nunca tive esse sonho, mas logo já doutrinei minha vida para viver o mesmo sonho de uma forma diferente, que seria trabalhando com isso. Então, desde a escolha da minha formação acadêmica até os dias de hoje, foi tudo direcionado para ter uma vida profissional com o futebol. É porque quando você, mais jovem, você morava em Porto Feliz ou em Salto? Sempre em Porto Feliz, nunca Sempre morei em em Porto... Salto. Ah, é? Sim. Na infância toda em Porto Feliz e depois morei em vários lugares, até do mundo, e menos em Salto não. Salto é minha família paterna, né? Tá. E né, eu acho que uma coisa muito facilitadora, no teu caso profissional, é o domínio da língua inglesa. Ajuda muito. Né? Que você começa a dar aula de inglês também, tem esse momento, né? Na verdade, a minha oportunidade com o futebol, ela se deu por conta de dominar o segundo idioma. À época, no Desportivo Brasil, abriu-se uma vaga que se necessitava de alguém que dominasse o inglês e que não tivesse vícios dentro do futebol. Eu não tinha vivido nada nos bastidores do futebol profissional. Só vivia o futebol amador. E foi uma oportunidade de ser doutrinado mesmo, de ser alinhado como supervisor de futebol, que eu fiquei lá por quase 4 anos. Mas se deu a abertura de portas, se deu pelo fato de falar um segundo idioma. Então é uma língua internacional, né? Internacional a nível de que o mundo inteiro, entre aspas, deve se falar. Mas há outros idiomas tão importantes quanto, né? Por exemplo, eu estive na Espanha e na Bélgica e são 2 lugares que, dependendo da região, não gostam muito de falar inglês. Sim, é verdade. Existe esse preconceito, talvez, essa restrição com o idioma inglês. Acho que eles pensam muito que já que você está no país deles, você precisa falar a língua deles. Uhum. Que faz um pouco de sentido. O brasileiro que se adapta muito, né? Se a gente recebe um turista inglês aqui, a gente acha que nós temos que falar inglês. Que você acredita nessa coisa de destino, do acaso? Porque quando você chega no Desportivo Brasil, será que energeticamente você procurou isso? Porque tem a ver com o futebol. Eu acredito que sim. Eu escolhi fazer jornalismo, sou formado em jornalismo para trabalhar com futebol.
mesmo sabendo que a remuneração ia ser muito baixa, desde aquela época. E no meio da faculdade caiu a obrigatoriedade do diploma. Então, inclusive, a minha própria faculdade, que era uma universidade, né, uma faculdade de referência em comunicação na região, ela em pouco tempo foi vendida. E eu acredito que sim, eu acredito que a gente atrai o que a gente pensa, atrai o que a gente tem vontade, mas é preciso acreditar, Demétrio. Então eu sempre acreditei que podia, não sabia como, mas eu sempre acreditei que podia viver do futebol. Sempre foi essa a minha vontade. Uhum. E aí quando a oportunidade surgiu, eu agarrei da melhor forma que eu pude. Então, cara, porque assim, eu fiquei vendo um pouco da tua trajetória, vi a tua entrevista com o Badu. O Badu é um jornalista conterrâneo nosso lá em Porto Feliz também, que ele tem um podcast chamado Vamos Conversar. Aliás, fui lá no Badu que eu soube que você existia, porque eu não sabia que você era filho da Neuza. E quando eu faço assim, porque a Neuza está aqui no estúdio, a mãe do Felipe. E a faculdade que você estudou, eu também estudei, eu dei aula na Prudente de Moraes. Porque quando eu fiquei 22 anos em São Paulo, eu fazia um trabalho ligado à televisão, mas eu não era jornalista. Eu sempre trabalhei em produção. Quando eu venho e mudo para Itu, eu sinto a necessidade do curso de jornalismo, vou fazer a faculdade, faço Prudente de Moraes. Era uma baita escola. Muito. Baita escola. E, infelizmente, né, o nível até dessa obrigatoriedade de você ter a parte acadêmica e o domínio dela caiu por terra, e a escola foi até vendida, né? Foi vendida, tanto que até falei no Vamos Conversar com o Badu, o meu diploma ele é a Uniesp, que é a universidade que comprou a Prudente de Moraes, e não é Prudente de Moraes. Mas assim, eu agradeço por ter feito jornalismo, foi uma oportunidade tanto, me ajuda muito no meu dia a dia, mas eu nunca escrevi um texto, nunca fiz nada profissionalmente. Então, quando tive a oportunidade no Desportivo Brasil, eu estava no 2º ano de faculdade. Eles tiveram também, então, a rotina de clube ela é muito incessante, eles tiveram o entendimento de que eu precisava terminar a faculdade e eu consegui adequar horários ali até me formar em 2012, que era meu 2º ano no Desportivo, e consegui adequar as duas coisas. E foi por conta de ter o curso de jornalismo também, que eu consegui a aprovação no meu primeiro curso na FIFA, que é de Gestão, Marketing e Direito no Esporte, 2014 e 2015, que também norteou a minha vida a nível de 2 oportunidades profissionais que eu teria mais à frente. Uhum. Porque é interessante, até para quem assiste a gente, que a gente dê um pouco desse início, né, curricular até, porque às vezes a gente, e quem está assistindo você, se orienta. Nossa, ele fez isso, porque talvez se eu fizer também, como é que ele buscou essa oportunidade, como é que isso surgiu na vida dele. E às vezes a gente vê isso como algo tão distante, tão longe daquilo, mas eu quero tanto, eu acho que eu tenho competência para fazer. E às vezes a gente passa uma vida sem dedicar essencialmente a isso. E curricularmente, sim, tem que ter esse embasamento. Inclusive o J. Ávila, que era, né, o proprietário da Trafic, que era dona do Desportivo Brasil. Do Desportivo Brasil. Ele, como repórter de campo, enxergou a oportunidade das placas de publicidade. E aí ele começou a ter o direito disso. Logo à frente ele começou a ter direito de Copa Libertadores, de competições mais importantes, até de amistosos da seleção brasileira. Isso confronta muito com um cara que eu trabalhei anos depois, que foi essencial na minha carreira, que é o seu Juan Figa, que também fazia esse tipo de trabalho, também foi visionário, lógico que cada um na sua seara. Uhum. Quando você fala do Figa, você trabalhou com ele no Brasil ou lá fora? Aqui no Brasil. Tive a graça e isso me formou. Acho que foi a melhor faculdade como agente de atletas que eu sou hoje. Inclusive agente FIFA, como ele foi o número 1. Eu acho que foi a melhor faculdade que eu tive. Era uma enciclopédia diária, um cara que nunca faltou ao trabalho. Acho que eu comecei a trabalhar com ele tinha seus 79 para 80 anos. E ele fez negócio com os maiores jogadores do mundo, das melhores e maiores formas possíveis. Mas também ele sempre enxergava uma saída.
eu comparo muito, e ele falava muito disso, inclusive ele era campeão nacional de xadrez, né? Ele era uruguaio, foi campeão uruguaio de xadrez. Eu comparo muito a vida dele, ele trabalhando, com um jogador de xadrez. Ele enxergava sempre 6, 7 movimentos à frente. Então ele estava sempre à frente. E eles, a gente como funcionário, né? À época, a gente era condicionado a fazer isso, estimulado a fazer isso. Então ele delegava bastante. E era um ambiente, Demetrio, muito particular, porque eu era um dos poucos lá dentro que não era da família. Que não era de sobrenome Figueira. Então, na verdade, para eles, Figueira, né? O mundo conhece como Figueira, mas a pronúncia correta é Figueira. E esse curso na FIFA que eu fiz em 2014 e 2015, que me fez conhecer a Stephanie Figueira, que é a neta do seu Juan hoje, que toma conta de todo o escritório, que encabeça a operação do Grupo Figueira. E foi através dela, anos depois, em 2017, que eu recebi o convite para trabalhar com eles. E foi lá que eu aprendi 80% de tudo que eu sei da minha profissão. Vivi muitas coisas com ele. Quando ele faleceu em dezembro de 2021, eu já tinha saído. Mas eu tenho comigo uma das maiores perdas da minha vida pelo respeito, pelo aprendizado que essa pessoa me passou. Eu passei 3 anos, Demetrio, nessa proximidade que a gente está agora, todos os dias com ele. Puxa vida. Que privilégio, rapaz. Uma honra. Nossa. Ele foi o maior de todos os tempos, não vai ser batido. Acho muito difícil. A nível financeiro, outros podem ganhar mais dinheiro do que ele. Mas enxergar os negócios como ele enxergava, o primeiro negócio dele aqui no Brasil foi um amistoso entre Peñarol e Flamengo, se não me falha a memória, no Maracanã. Com quase mais de 100 mil pessoas. Nossa. E aí depois ele traz o Furlan, pai, né? O pai do Diego Furlan. Isso. Pro São Paulo e aí passa Pedro Rocha, Dario Pereira, mais à frente mais conhecido Romário, Maradona, Djalminha, Zé Roberto, Alex. Pelo amor de Diego Deus. Lugano. Pelo amor de Deus. Então, eu me lembro que eles falavam muito que 2002, a seleção de 2002 era 60% ou 70%, eu trabalhava com ele. Olha. Então, uma seleção campeã do mundo. Então, é um cara que a gente tem que tirar o chapéu. E se alguém quiser saber um pouquinho melhor da história dele, eu indico um programa que ele foi da ESPN, que é o Bola da Vez. Ele foi, eu acredito que um pouco antes da pandemia, se minha memória não estiver ruim, e foi uma entrevista espetacular. Eu vou procurar essa entrevista, porque, puxa vida. E ele, apesar de uruguaio, ele tinha uma pronúncia, ele falava muito bem português. Às vezes misturava um pouquinho as coisas, mas também outro ganho que eu tive trabalhando com ele foi, eu falo que eu não falo espanhol fluentemente, eu falo espanhol pro futebol. Tá. Eu só preciso pro futebol mesmo, hoje em dia, mas a nível de futebol eu consigo me virar bem no espanhol e é por causa dele. Pela convivência com ele. Mas é uma convivência muito rica, rapaz do céu, que legal. Só a nível de noção, né, Metro? Eu me lembro que na minha primeira semana de escritório com ele, o telefone dele estava em cima da mesa, tocou, era Michel Platini. Uau. Então... mas dá um tremor na gente, assim, porque toca o telefone, é o Michel Platini. Caramba, o cara existe mesmo, né? Não, e ele fala com o Platini num nível de conversa que a gente tem com o nosso amigo que é dono da padaria. Então, com essa tranquilidade, calma. Inclusive não foi ele que ligou pro Platini, o Platini que ligou para ele. Pois é. Tem mais essa, né? Pois é. E aí, cara, a ideia, né, de você ter uma empresa, né, hoje, toda essa motivação de conhecimento molda você, né, para chegar nessa independência, que também a gente percebe um crescimento de mercado que conduz os jogadores a procurarem, né, um agente, um gestor, porque o trabalho que você exerce hoje, né, ele facilita o contato, a parte burocrática. Eu costumo brincar, Demetrio, que a minha função ela é gerar oportunidade. Eu não jogo para os atletas. Não tive essa capacidade quando tinha idade e saúde, e hoje não tenho idade e saúde para atuar a nível profissional. Então, lá dentro do campo, a tomada de decisão, a performance é só com eles, a dedicação é só com eles. E é por isso que é sempre o atleta que ganha mais dinheiro do que o agente. Mas a gente gera muita oportunidade.
E aí isso envolve N departamentos dentro do nosso trabalho. Um deles é a identificação de perfil. Então, o que é mais inteligente? Eu indicar um jogador que tenha perfil do clube em questão e ter um entendimento se esse clube em questão está com a necessidade desse tipo de jogador. Então, a nossa empresa, hoje a minha empresa, a RBC Talent Group, ela tem isso foi uma estratégia de mercado, mas não foi propositalmente para a gente ter essa identidade. Mas agora temos, que é identificar o atleta com potencial, seja sem clube, como já aconteceu, ou em um clube de menor camisa, a nível de expressão no país, e levá-lo, evoluí-lo de nível para uma melhor camisa. Mas não é só pela camisa do clube futuro, é pelo nível de competição que um clube maior joga. Então, o que eu penso da categoria de base? Ela serve para formar o jogador para o futebol profissional, nada mais do que isso. A gente tem N casos aí de jogadores, e um deles foi melhor do mundo, que é o Kaká, que a base toda foi muito mais reserva do que titular. Mas ele foi formado numa base espetacular, que é do São Paulo Futebol Clube. Uhum. Teve a oportunidade de jogar um jogo a nível profissional quando os atletas da equipe profissional não podiam atuar e o treinador do Sub-20 não quis subir o meia titular. Para não perdê-lo no jogo, subiu o Kaká, que era do banco. Ele sobe para jogar no profissional Rio-São Paulo, que era um torneio sem, entre aspas, sem pressão, e ele arrebenta. E ele não sai mais. Então ele estava pronto quando a oportunidade dele chegou. E o trabalho, né, essencialmente, da RBC, você tem, vamos chamar de olheiro, você tem observadores, essa estrutura inicial, e porque também que a tua presença me traz muitas lembranças, rapaz. Porque você trabalha com futebol, que é algo extremamente... Eu me via na seleção brasileira, como qualquer jogador. Né? Você está rindo por quê, Rodriguinho? Não entendi porque você riu assim. Não é? Eu joguei bem, cara. Se não quebrasse a perna... E eu tive muitos jogadores, amigos, como toda a cidade tem grandes craques. E claro que nem todos vingam. Mas como é que você filtra o jogador? Um Kaká da vida, né? Um Romário, um Ronaldinho Gaúcho, não sei se... Mas no nível quântico, para ficar com 2 no final, sei lá. Como é que começa, né? Eu escuto todo mundo, né, meu? Se você me ligar amanhã e disser que tem um atleta de 14, 15, 20 anos que tem a capacidade, no teu modo de ver, eu vou ouvir e vou avaliar. Seja pelo vídeo, o vídeo que é mandado pra gente aí hoje muito rápido, né, por telefone, seja por qualquer meio, e-mail, Instagram, ele serve para 2 coisas: para despertar o interesse, essa é a notícia boa. A notícia ruim, e é para que o vídeo mais serve, é que é pra gente descartar, porque se o vídeo for ruim, o vídeo é tido como os melhores momentos do jogador. Se for ruim, eu não preciso vê-lo. Se no vídeo não tá bom, né? Porque, na verdade, o nosso tempo é escasso. Eu não estou supervalorizando a nossa profissão, estou dizendo que a gente precisa otimizar o tempo, como de todas as profissões, o tempo vale muito dinheiro. Você perguntou se a gente tem uma estrutura montada, né, na empresa. A minha estrutura é muito enxuta, propositalmente porque eu quero participar de todos os processos. Eu não abro mão disso. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que se chama Antônio Augusto, e ele me ajuda sempre em tudo que eu peço. As principais valências dele hoje são fazer os materiais dos jogadores e analisar a nível de desempenho junto comigo. Apesar de eu sempre preferir ter poucos jogadores, a gente precisa olhar para todos. Hoje a gente tem 10 assinados e um 11º muito bem encaminhado. E eu não pretendo nunca na minha vida passar de 15 jogadores sob a minha gestão. E a minha gestão é só a minha. Lógico que à frente a empresa pode crescer de uma forma que eu tenha pessoas de confiança do meu lado e essas outras pessoas possam gerir mais 15 jogadores, se financeiramente for possível, pode. Mas de momento eu não pretendo. E a escolha do atleta, pelo menos no meu ponto de vista, ela parte desde do berço, cara. De conhecer o berço dessa pessoa. E o berço é a família, como ele foi criado, como Sim. ele foi formado. Como eu falei na conversa que você viu com o Badu, eu me preocupo muito quando o dinheiro muito acontecer.
Então, o nosso meio ele é sujo, ele é difícil e ele é passível de muitos esquemas, de muitos enganos. A gente está vendo aí que graças a Deus eu não tenho ninguém envolvido na empresa, mas o que está acontecendo lamentavelmente com os casos das apostas. Que absurdo. E com a maioria dos atletas que, pelos vencimentos mensais que tem, não precisariam. Se é que precisar de dinheiro justifica alguma coisa, que eu acho que não, mas não precisariam, não faria tanta diferença. Então, eu tento minimizar o erro, analisando bastante a família, a formação cultural, a estrutura familiar. Não tem problema para mim se o cara tem pai e mãe separados. Zero problema. Desde que o pai e a mãe entendam que o filho está passando que ele tem capacidade de jogar futebol e está passando por um processo que requer, dentre outras coisas, mas abrir mão de uma adolescência, por exemplo. Abrir mão de uma potência nos estudos. Tem mais essa, né? Acho que os uma entrega muito. Né? Muito grande. A potência nos estudos ela tem que existir o máximo possível. Mas é humanamente impossível um jogador de futebol se formar na faculdade como eu me formei com 21 anos. O cara não vai ter tempo para se dedicar. Ele com 18, 19, 20 anos, ele está passando a maior transição da carreira dele, que é sair da base para ir para o profissional. Então, acho que ele tem que estudar, primeiro, o ensino fundamental e médio que a gente tem no Brasil, seja de qual escola ele conseguir. Ele tem que se formar, né? O segundo grau é o primeiro grau completo, né? Hoje é ensino fundamental e ensino médio. Exato. Se ele puder fazer faculdade, ótimo, mas a carreira dele acaba muito cedo. 35 a 40 anos, em média, ele já terminou a carreira dele, então ele pode, de repente, com uma saúde financeira bastante estável, fazer uma faculdade pós isso. Mas é muito difícil. E o segundo ponto que eu acho que ele tem que se preparar é na língua inglesa. A gente tem um caso notório agora, que inclusive é daqui de Hortolândia, que é o Gustavo Scarpa. Trabalhei com ele no Desportivo Brasil. Ele é um cara que sempre foi acima da média a nível de cognitivo. E quando aconteceu a proposta de jogar na Premier League, que penso eu que é o sonho dele, jogar na melhor liga do mundo, que é a liga inglesa, ele estava pronto. Ele chegou lá, deu a entrevista em inglês, ele recebe orientações do treinador, do preparador físico, do auxiliar técnico, de todo o clube sem tradutor. E, inclusive um outro jogador brasileiro do mesmo clube que era o dele, que era o Palmeiras, que é o Danilo, que foi para lá, que não domina o idioma inglês, o Scarpa está servindo muito de tradutor para ele. Então isso ficou noticiado na empresa, na imprensa. Né? Porque falar, né? Você precisa se entender e ser entendido. Não tem como. E isso vai minando, né? A sua energia. Acho que aumenta a chance de acerto, Demetrio. Aumenta a chance de sucesso. Agora uma coisa, Felipe, que assim, você tem um jogador, você trabalha isso tudo e vai para a Inglaterra. Né? Depois que esse jogador vai para o clube, termina o processo do trabalho teu? Não. A minha projeção é com os jogadores que eu trabalho eu ficar a carreira toda com eles. É impossível isso ser 100% feito com todos os atletas. Uhum. É um relacionamento, como um casamento. Esse relacionamento tem que se manter saudável, a via tem que ser sempre de mão dupla, tem que haver troca. E a gente sabe que todos os jogadores que a gente trabalha não vai ser possível. Então, eu me concentro e me preparo que no ciclo, hoje a CBF prevê que um contrato de representação pode durar até 3 anos. Isso vai mudar. O agente FIFA voltou. A partir de outubro, o agente FIFA passa a existir novamente. Agora, em abril, eu fiz a prova de agente FIFA, passei. Então, já tenho o credenciamento de agente internacional. A partir de outubro, só podemos assinar 2 anos. Mas, enfim, existe um período de ciclo que tanto a FIFA quanto a CBF, que são órgãos reguladores, prevêem. Então, eu me concentro nesse ciclo em fazer o melhor possível. E você vai atrás do jogador ou o jogador procura um gestor que nem você? Acontece de várias formas. O jeito que eu mais gosto, que eu mais me sinto satisfeito, é quando um jogador que eu trabalho me liga e fala, ó, eu sou o camisa 10 do time, mas o meu camisa 9 aqui que joga comigo, desfez o acordo com o empresário dele ou está sem a gente e gosta do nosso trabalho, percebe que o nosso trabalho é bom e quer conversar com você. Esse é o jeito que eu mais me sinto satisfeito. Quer dizer que eu estou atingindo a satisfação de um atleta que já trabalha comigo e ele está me trazendo um atleta que também, em teoria, se ele está num nível que eu acredito, se o atleta está jogando com ele, pode ser que a chance de eu acreditar nesse outro atleta é muito grande a nível de performance. Então essa é a forma que eu me sinto mais satisfeito. Mas é muito mais da gente procurar o jogador, identificar o perfil logo e procurá-lo. E nem sempre hoje é muito difícil achar um jogador livre de agente.
É porque você não vai atrás, pelo que estou entendendo, um moleque com 8, 9 anos não é o teu perfil, não, né? Eu tenho parceiros, grandes parceiros que fazem isso e eu direciono. Se você tem um filho, um neto e me liga e fala, pô, com 8 anos aqui no futsal em Indaiatuba ou em Itu, ele arrebenta. Eu vou lá ver e realmente ele arrebenta. Eu ligo para um grande parceiro meu que foca nessa idade e falo, cara, vem dar uma olhada, vê se é o teu perfil. Se for, ele se adequar, ele se entender com a família do atleta e decidir trabalhar junto, eu seguro o meu percentual pela indicação junto a ele. Mas o trabalho é feito por ele, não é a minha estratégia de gestão é com atletas muito mais perto do profissional do que perto da iniciação, da base. O pai ainda continua projetando aquele sonho dele para o filho? Tem muito pai que não larga o osso, que não tem o discernimento, e aí não é culpa deles porque não são especialistas na área, de que o filho não vai atuar em alto rendimento. Então talvez existe uma frustração, né, na maioria dos casos, porque não ter virado jogador o pai, ou se o pai é ex-jogador, joga das duas formas, joga uma pressão enorme em cima do filho, que às vezes o filho só faz pelo pai. Então é difícil, muito Você difícil. consegue perceber isso? Necessita de relacionamento, de proximidade, sim, mas né? sim. Dá para sacar isso. E às vezes os anseios, às vezes os dois querem muito. E os anseios que o pai tem são diferentes dos anseios do filho, ou os anseios do filho são diferentes dos do pai. O pai está pensando em seleção brasileira e o filho está pensando em independência financeira. A gente tem que trabalhar direcionado para... E uma coisa que eu falo, quando o atleta é menor de 18 anos, eu tenho a obrigação de tratar tudo com os responsáveis. Quando ele faz 18 anos, quem me diz é ele. Que aí meu contrato passa a ser com ele. E eu não trabalho para o clube, não trabalho para o jornalista, não trabalho para o pai, trabalho para o atleta. O pai, ele me ajuda muito, muito, numa função que eu nunca vou ser dos atletas. Eu não vou ser pai deles nunca. E os caras não têm noção que ser pai e ser mãe, o quanto é importante para formar um jogador. Então... Sabe uma coisa que eu acho legal da tua fala aí, dessa argumentação empresarial sua? Você me parece muito mais preocupado com a intelectualidade, com o discernimento, com a cidadania do jogador profissional, do que propriamente dele ser um virtuose Sim, mas no fim das contas é sempre direcionado para alta performance. Quem tem mais chance de dar certo na vida? O cognitivamente privilegiado ou o desprivilegiado? O que teve uma estrutura familiar bem feita ou não feita? Estou falando que o cara que não teve não vai virar. Ele vira também. Mas ele vai passar por muito mais desafios. E hoje a minha empresa está estruturada desde 2022, ela começou a operação dela. Então eu tenho 1 ano e 6 meses de operação. Incompletos, né? Estou começando o 18º mês de operação. Jovem. Mas é assim, o cara é profissional, né? Mas é o nível. Não adianta você mas foi achar assim que eu aprendi. Que maravilha, cara. Porque você tem muito jogador bom. Muito jogador bom, mas o cara não vai, né, Rodrigo? O cara sai pra balada, o cara já... A melhor matéria-prima do mundo, a nível de jogador de futebol, é o Brasil. E sempre vai ser. O que a gente está passando aí, há mais de 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, de nossos jogadores não serem mais os principais protagonistas nas principais ligas europeias, ainda que, eu te falo, um por liga europeia aí de alto nível que é protagonista. Uhum. É porque a gente não está sabendo trabalhar. A gente não está sabendo lapidar da melhor forma. Isso envolve N fatores, desde o campinho ter acabado. Inclusive aqui perto da rádio tem um campo de futebol ali. Desde o campinho de terra, do cara chutar, petecar. Antigamente o cara sabia petecar uma fita adesiva, sabia petecar um pote de Yakult, uma bola de papel. Então o contato com a bola tá menor. A bola deixou de ser um brinquedo. Hoje a gente tem acesso a muito mais brinquedos, né? Tecnologia aí, todo mundo tem um celular, a televisão, o videogame. Mas eu acho que falta a gente saber enxergar e ajudar o jogador a mudar de realidade. Precisa mesmo. Porque aquele futebol malandro, vamos lá e tal, já não cabe mais. E o sentido não é pejorativo, mas um pouco mais desprendido, né? Não é mais assim. O mundo mostrou para nós, que potencialmente somos bons jogadores, que não basta. Você tem que ter essa coisa além gramado, muito substancialmente, né? Nos últimos 15... Alimentação,
É isso que eu ia dizer, nos últimos 15 anos a gente teve 2 exemplos absurdos disso. E antagônicos. Um com muita capacidade de jogar futebol e outro com muita capacidade de entender o futebol. Que são Messi e Cristiano Ronaldo. Primeiro que se não existisse o Messi, o Cristiano Ronaldo não ia ter o nível de motivação que teve e vice-versa. Mas se o Cristiano Ronaldo durante 20 anos da vida dele, não tivesse um staff gigantesco, desde fisiologista, nutricionista, fisioterapeuta, médico, morando com ele, regulando a alimentação dele, ele treinando 5, 6 períodos por dia, seja na casa dele, seja no clube, e se dedicando, ele não teria sido esse monstro de jogador que ele é até hoje. Igual o Messi, que tem um talento inenarrável, na minha opinião, e isso é meio polêmico, já superou o Maradona, passou o Maradona, porque ele também ganhou a Copa do Mundo, e a nível de Champions League, enfim, e vai ganhar, é só ele vir jogar em algum lugar na América do Sul que ele ganha a Libertadores. O Messi, se ele não tivesse tido o mínimo de dedicação, é um cara sem vícios, é um cara que leva a sério a temporada Regrado, dele. Né? Tenta lembrar de um escândalo do Messi, de uma notícia ruim dele na imprensa. Eu acho que a pior notícia que saiu dele na imprensa foi quando ele se aposentou da seleção prematuramente, não quis mais jogar pela seleção, brigou com não sei quem. Isso é normal. Não, é um exemplo. Então são dois, só que o Maradona, se tivesse tido a disciplina do Messi, seria o Messi, na minha opinião. E o Maradona foi genial. Foi. Como se o Ronaldinho Gaúcho, para mim, se tivesse tido toda a entrega que um Cristiano Ronaldo tem, ia bater muito perto do Pelé. Pela capacidade de jogar futebol. Meu Deus. Agora, outros tempos também, mas você pega o Pelé quando jogava, era um cara com poucos vícios também. Sim. Porque talvez o Garrincha, tecnicamente, fosse igual a ele, mas era um cara com todos os vícios. E durou quanto tempo? O alto nível do Garrincha? Pouco. E a vida do Garrincha? Pouco. O extra-campo, né? É o drible extra-campo. É o gol que consagra fora do gramado, porque é muita exigência mesmo, é muita exigência. A disciplina que hoje tem que ter um nível, os holofotes que ficam em cima, que desvirtuam até o emocional, o psicológico. A potência financeira é muito rápida, né? E o dinheiro, né? Muito sedutor, o né? O jogador Felipe? dorme pobre e acorda rico. Se pegar um menino hoje de 16 anos na base do Flamengo, tiver uma final de Libertadores para jogar, o treinador levar ele na semana para treinar no profissional, colocar ele na final da Libertadores, ele fizer o gol, foi 1-0, ele fez o gol do título da Libertadores, ele passa de ganhar de 5 mil para 500. E quem vai segurar um cara que mudou financeiramente tão... Nós que já somos, você muito mais do que eu, muito mais experiente na vida do que eu, se o seu salário hoje é 30 e passar a ser 3 milhões, para você vai ser difícil lidar com isso, te garanto. Muito, muito difícil. Quando tudo vira assim, sim. Fica complicado. Muito difícil. Então é nesse ponto que eu falei que eu me preocupo com o dinheiro muito. Então eu me preocupo com toda a estrutura do atleta, a nível cognitivo e a nível familiar, porque se eu acredito nele, eu tenho convicção que o dinheiro muito vai chegar. E quando o dinheiro muito chegar, eu não posso enganá-lo e ele não pode me enganar. E precisa estar preparado. Sempre. Para esse muito. E por isso que eu acho que tem que ser gradativo. Fascinante. Então a renovação de contrato que eu faço dos jogadores, quando eu dobro o salário de um jogador numa renovação de contrato, eu já me preocupo. Pô, ele estava acostumado com o nível de vida há 2 anos, vivendo com 6 mil reais. Mês que vem ele vai receber 12. Tudo que ele fazia com 6, na cabeça dele ele vai poder fazer o dobro. É muito sedutor demais isso. Demais. Ao mesmo tempo tem, lógico, os caras que estão ganhando 6 e estão prontos para ganhar 60. Tem cara ganhando 6 aí, que trabalha comigo, que já tem terreno, carro, já comprou carro para pai, para mãe. Quando passou a ganhar 15, continua com o mesmo nível de vida e está guardando dinheiro e vai... Enfim, depende muito de pessoa para pessoa. E o que regulamenta a sua relação comigo, hipoteticamente falando, jogador profissional? Claro, tem um contrato, mas isso, existe um órgão regulamentador disso? Então, FIFA, CBF? Depois de 2015, a FIFA estabeleceu que todas as confederações seriam responsáveis pelos seus agentes. Então, por exemplo, eu participei de uma negociação num goleiro, que era do Cruzeiro, na época que eu trabalhava com o seu Juan, para Inter de Milão. Cruzeiro e Inter de Milão. Para fazer um negócio na Itália, à época, eu precisava ter um italiano envolvido. Por quê? Porque era a regulamentação da Itália. E não tinha conversa. Então, hoje ainda, até outubro, se vem um jogador italiano jogar no Brasil, ele precisa de um agente CBF credenciado para estruturar essa operação.
Isso foi de 2015 para cá. Que a FIFA extinguiu o agente FIFA. Então tirou debaixo do guarda-chuva dela a regulamentação dos empresários. Então de 2015 para cá a gente vem regulamentado pela CBF. Que eu sou regulamentado pela CBF também. A partir de outubro o guarda-chuva volta para a FIFA. Como é que você vê isso? É bom, é ruim? Eu vejo bom porque, apesar dos percentuais, a FIFA ter determinado que os percentuais de ganho dos agentes vão diminuir, eu acho que a gente vai receber. Então é melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Hoje a inadimplência com os empresários são os últimos da fila, dos clubes a serem pagos. E isso, Demetrio, com um contrato de comissão, com o que se quiser. Nossa. O clube demora para pagar. Então, isso é uma outra coisa também. Cultura do país que a gente vive. Aí que tá, eu ia chegar nisso, porque assim, a gente não ganha a Copa do Mundo, aquela coisa, né, da seleção. Eu acredito que tem a ver, né? O convívio com clubes, Europa, principalmente, né? E o convívio com os clubes nacionais. A gestão profissional hoje... O que né, pega muito no teu modo de observar essa gestão? Eu acho que é a profissionalização da gestão. As SAFs estão vindo aí para profissionalizar o futebol. Os clubes associativos, que tem um montão de... Os grandes, por exemplo, tem um montão de sócio, um montão de conselheiro. Tomada de decisão é sempre muito difícil. E sempre tem um presidente que gosta muito do orgulho, da pompa de ser presidente. Isso prejudica na tomada de decisão. Então, às vezes o cara é presidente de um grande clube, a torcida está pressionando ele precisa contratar o Demetrio, que é um cara caro, que não cabe na minha folha de pagamento. Mas eu vou contratar por quê? Porque eu vou atrasar o pagamento, mas o problema é do próximo. A associação vai ficar, o próximo presidente vai entrar no que vem e ele se vira. A dívida não é minha, porque eu faço a dívida pelo clube e ela fica pro clube. Mas eu vou ser lembrado que eu trouxe o Demetrio e ele ganhou um título paulista pra gente aqui e tá tudo certo. Então essa irresponsabilidade eu acho que vai acabar com as SAFs. O jeito que as SAFs estão sendo criadas de absorverem as dívidas antigas dos clubes atuais, ela faz com que as pessoas recebam. E isso volta naquilo que eu estava falando, da regulamentação voltar para a FIFA. A tendência é que exista um banco na FIFA. Então vamos lá, o Palmeiras vendeu um jogador para o Real Madrid. O Real Madrid vai depositar isso na conta do Palmeiras no banco da FIFA. Se o Palmeiras me deve, automaticamente eu recebo. É bacana, hein? Então, isso é um exemplo prático e bem... Assim, até usei exemplos de clubes, mas só para vocês entenderem como tende a ser. Então, hoje na CBF, existe uma comissão nacional de resoluções de disputas. Então, eu estou com o contrato assinado com o jogador, o clube não pagou o jogador e não pagou a minha comissão. O jogador aciona o clube na CNRD e eu aciono na CNRD o clube. Antigamente demorava um mês para ser resolvido isso. Travava-se bilheteria, travava-se transferban, o clube não podia contratar, não podia vender, não podia fazer nada, não podia registrar novos jogadores até ele pagar. Até ele entrar num acordo, não é nem pagar, até ele fazer um acordo e cumpri-lo. Hoje está demorando 1 ano e meio esse julgamento na própria CNRD. Imagina se for para a justiça comum. Não, aí não resolve, né? Então, debaixo do guarda-chuva da FIFA, a FIFA, inclusive a prova foi muito rigorosa e criteriosa. Mais da metade das pessoas no mundo que fizeram não passaram. Ela tem N comitês e cada órgão dentro da FIFA, ela é responsável por um assunto. Então a tendência é que seja muito rápido. E eu, como agente FIFA, hoje eu não preciso mais, numa negociação como que eu participei da Inter de Milão, eu não preciso mais do empresário italiano. Então eu vou receber menos, mas eu não preciso dividir o meu. Eu posso ir sozinho. E para o clube, se inteligente, quanto menos pessoas envolvidas na negociação, melhor. Ela tem que falar com o agente do atleta e com o atleta. Só. Não tem outros agentes entrando, tentando surfar a mesma onda, sabendo da negociação, com uma informação privilegiada que vai acontecer e tentando pular no negócio dos outros. Então, vamos ver se na prática vai funcionar dessa forma. A nível de regulamentação, a CBF ela exige um pouco mais financeiramente do que a FIFA vai exigir, mas é muito parecido. A anuidade da FIFA é de $600. Então, eu acredito que é um valor justo. Hoje seriam R$3.000 por ano para você estar protegido e ter um contrato. Vai existir uma plataforma, a plataforma já existe. A gente vai conseguir assinar os contratos com os jogadores e subi-los na plataforma da FIFA. Hoje a gente sobe na plataforma da CBF. Tá. A gente vai conseguir subir. E a regulamentação da FIFA, ela está
mais severa com os atletas e com os agentes, mas ela está mais, ao meu ponto de vista, um pouquinho mais justa a nível de como as coisas vão acontecer. Repito, não sei se na prática vai acontecer dessa forma, e no Brasil a gente sabe que tem um jeitinho brasileiro, muita coisa vai acontecer como já acontece. No Brasil tudo é muito diferente. A gente consegue encontrar caminhos jamais imagináveis, né? O brasileiro é muito... E eu acho que toda essa regulamentação, né, essa seriedade, eu acho que ela é bacana também, porque senão fica assim, eu posso começar a agenciar, eu conheço aqui, conheço lá, eu vi um cara lá... Eu acho que você tem todo o direito, como eu posso começar a ser médico também. Mas para ser médico eu tenho que fazer o quê? A faculdade, tirar o CRM, para ser advogado tem que tirar o OAB. Um momento tem que afunilar isso, né? Tem que ter a FIFA promete manter um programa de continuidade de estudos através da sua plataforma. Então, se o agente não cumprir os conteúdos que estão na proposta, ele pode perder a licença. Onde estão os bons jogadores brasileiros hoje? Em qual região? Notoriamente é histórico isso, né? Muito jogador vem primeiro de subúrbio, seja de onde for. Por quê? Porque o brinquedo mais acessível e barato é a bola, e o cara vive com a bola o tempo todo. Enfim, ele tem um monte de adversidade que ele passa com a bola a se virar desde muito cedo. Segundo, o Nordeste brasileiro faz muito jogador. E eu acho que você pode ver que é engraçado, né? A nível cultural, não estou falando de futebol. A região mais desenvolvida culturalmente do país é o Sul, a nível cultural, de educação. E é onde você tem mais, pela colonização, de mais possibilidades de jogadores com um passaporte europeu, que facilita a entrada nos mercados europeus. Mas é onde você tem um menor perfil de jogador, que é o perfil do jogador brasileiro. Então é muito difícil você achar um cara de alto rendimento, muito mais difícil você achar um cara de alto rendimento no Sul do país do que no Nordeste. Só que esse sarrafo, a nível de idade, está ficando cada vez mais cedo. O cara vai ter uma competição sub-10 lá, do público tem 100 pessoas, 80 são agentes ou que trabalham para agentes ou que indicam jogadores para gente. E aí o cara com 10 anos arrebenta, ele tem 3, 4 propostas. E aí, se você parar para pensar, hoje pela regulamentação da CBF, você só pode fazer negócio com um atleta maior de idade, com 18 anos. Se você assina um cara com 10, você vai ter que manter essa relação com ele por 8. Se ele for um fenômeno, arrebentar e estourar com 18 anos. Por pelo menos 8. Eu prefiro esperar. Porque você tem que cuidar desse profissional. Pois é. Na verdade, o que eu faço muito, além da gestão da nossa carreira, eu estou muito perto dos clubes sempre e muito perto de bons parceiros que têm proximidade com outros clubes. Então a gente recebe uma ligação de um grande empresário e fala assim, eu preciso de um atacante para o mundo asiático. Eu já sei o perfil do atacante do mundo asiático. E tem perfil para isso? Para tudo. Tem perfil pro Corinthians e pro Palmeiras, é diferente. É mesmo, Felipe? Qual é o teu time? Qual time você torce? Palmeiras. Palmeiras. O meio-campista do Palmeiras hoje, o primeiro ano do Palmeiras hoje é o Zé Rafael. É um cara com força física, com bastante intensidade de marcação, mas é um cara que tem qualidade para jogar. O do Corinthians está jogando um menino que subiu da base, que é o Rony, que é um cara aguerrido. Me permito dizer aqui um número 5 do Esporte Clube União, claro, do meu tempo. Tony Pelé. Né, Nilson? Mas esse era um nível físico privilegiado. Tony Pelé. Jogava muito futebol. Não vi jogar, mas ouvi falar. Mas, para você ver, trazendo para nossa realidade de vários, se você pensar, o jeito que a Associação Atlética Porto Felicense joga é um, que o Esporte Clube Operários da Itaguaba joga é outro, e que o Esporte Clube União joga é outro. Então tem perfil para tudo, né? E eu acho também uma coisa que você conseguiu dentro dessa sua nova formatação empresarial, você não necessariamente precisa estar num grande centro. Você tem uma sede em São Paulo. Sim, o escritório da empresa é em São Paulo, em Alphaville. Mas eu tenho que estar onde a coisa acontece. Eu falo que tem um escritório lá, mas eu acho que esse ano eu não fui no escritório ainda. É mesmo? O meu melhor escritório são os clubes, são os estádios, a casa dos atletas. Enfim, meu escritório é muito meu carro. Muita coisa acontece nos meus deslocamentos. Então, a gente tem que estar em muito lugar e ao mesmo tempo não dá, né? Não é possível. A gente tem que estar em muito lugar e tá sendo visto, está sendo lembrado.
Eu falo, como a empresa, eu estou no futebol a nível profissional desde 2011. A empresa, ela existe a partir de 2022. Então, eu passei por 4 clubes, por 2 empresas de gestão de carreira de atleta, por Jogos Olímpicos. Passei por um monte de coisa até abrir a empresa e trabalhar, né? Só foi possível através dos 2 sócios que eu tenho, que são investidores, o Gilberto e o Rafael. Mas para implementar as coisas do jeito que eu acredito. Então, hoje, todo jogador que eu vou assinar e vou trabalhar junto, eu digo para ele, cara, você está chegando num lugar que você não vai, eu não vou te ajudar a crescer simplesmente, você vai fazer o meu nome e a minha empresa crescer. E eu quero muito que o jogador que trabalha com a gente ajude a gente a crescer. Ele fala, pô, daqui 10 anos, eu falo, pô, eu comecei com uma empresa que tinha um ano e meio de existência. De vida. Já era uma empresa legal, já tinha a sua história, mas ó, eu cheguei com ela, eu fui o primeiro jogador dela a chegar na Premier League. Eu fui o primeiro jogador dela a ir para a seleção brasileira. Eu sou o primeiro cara dela a pisar a nível profissional numa Libertadores. Eu quero crescer junto com esses caras, isso me prende. Sensacional. Olha, Luiz Felipe Conte foi o nosso convidado de hoje aqui. Tem papo para mais de metro, porque as histórias, elas são muito sedutoras, muito envolventes. E se você que gosta do futebol, conhece alguém, com certeza a gente sente uma grande vontade de falar, eu tenho um cara aí, sou amigo do pai de não sei quem. Acho que acontece isso muito, né, com você. Sim. E se você, que tem esse potencial, conhece alguém e pode contar com o trabalho do Felipe, RBC Talent Group, os seus contatos a gente tem regularmente passado aqui enquanto a gente está conversando. Agradeço muito. Procura, porque eu acho que é muito importante essa seriedade, essa retidão, né, dentro de um esporte e de uma profissão tão rentável, mas ao mesmo tempo tão confusa em termos de gestão, para se dizer o mínimo, né, Felipe? Bastante difícil, acontece muita coisa e chega, é tudo muito acessível, chega muita informação, né, Metro? O jogador, eu brinco muito com os jogadores. Você lembra quando a gente começou, a gente estava na ruim, entre aspas? A gente estava lá no clube menor, ganhando nada. Agora que nós estamos no time grande, tem cara querendo te dar apartamento, carro, dinheiro. Mas você lembra como a gente começou? Pô, hoje a maioria dos jogadores, graças a Deus, que estão assinados com a empresa, qualquer outro empresário que os procura, que a abordagem também muda. Se eu percebo que um jogador tem um agente, a minha abordagem é diferente. Eu converso com o jogador até ele me passar o contato do agente. Depois eu não falo mais, eu respeito eu tenho que respeitar o meu colega de profissão, porque se eu não respeitar, o cara que trabalha junto comigo, faz a mesma coisa que eu, aí eu acredito que eu tô na profissão errada. Mas tem muito cara que não respeita. Tem muito cara que fica procurando a brecha. Pô, como é que tá a tua relação com o teu empresário? Pô, ele te paga isso, ele te paga aquilo. Pô, o jogador não precisa de um cara que pague a conta. Mas isso vai ter. Infelizmente. É normal. Né? Normal. É o gênero humano falando mais alto, cara. Luiz Felipe Conte. Olha, RBC Talent Group. Eu fico muito feliz, eu fico muito honrado, fico muito orgulhoso da minha Porto Feliz, da nossa querida Porto Feliz, de ter projetado você. Você vem de uma família queridíssima, respeitadíssima, conhecidíssima em Porto Feliz. Então é um sucesso imenso para você. Obrigado, Demetrio. Eu agradeço esse espaço. Poder falar um pouquinho tanto da carreira quanto do nosso trabalho atual. A gente está à disposição para ajudar qualquer pessoa que nos procure. E obrigado por esse espaço. Acho que levar o nome de Porto Feliz é uma honra para mim, para todo lugar que eu vou. E ser formado, ser da família que eu sou também é um privilégio. Como eu falo sempre, tudo começa no berço e o meu foi dos melhores. Com certeza. Quanto a isso, Rodriguinho trouxe a chuteira dele aí. Rodriguinho, você não vai jogar hoje aqui, Rodriguinho. Você não tá uma chuteirinha aí, não vai jogar, Rodriguinho. Entendeu? Um abração, Felipe. Muito obrigado. Deus abençoe. Um grande abraço para todos. Gente, continua aqui com a gente, tá? Rádio Jornal Indaiatuba, uma programação plural, feita com muito carinho para você aí em casa. Um beijão. Obrigado. E Neuza, obrigado, viu, por ter vindo. Obrigada a você. Satisfação ter aqui você. Um beijo.